Bom dia a todos, tudo bem, irmãos? Espero que todos estejam bem, felizes, animados. Hoje é quarta-feira, dia 27 de agosto, e eu convido você agora para a gente sentar um pouquinho, pegar sua Bíblia, sua lição, para a gente ter os nossos momentos com Deus. E antes de abrirmos a palavra e irmos para o estudo, convido você para a gente fazer uma oração e pedir que o Espírito Santo nos guie em mais um estudo. Oremos? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por esse dia que está começando. Pedimos a tua guia, a tua orientação agora, através do Espírito Santo, para que o texto que lermos aqui na tua palavra e também o comentário da lição que fizermos aqui seja para o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor nos dê um excelente dia na tua companhia e abençoe agora esses momentos que vamos ter contigo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de hoje ela está baseada lá em Mateus capítulo 5, verso 38 ao 48. E o título é Olho por Olho. Você já ouviu essa frase? Olho por olho? O texto que nós vamos ler, ele tem 10 versos só. E eu gostaria de ler aqui para a gente se situar. É pouquinho. E daí a gente faz nossas considerações. Então, Mateus capítulo 5, verso 38 até o 48 diz assim: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, que texto maravilhoso, né? Jesus, então, aqui no Sermão do Monte, ele vem fazendo algumas correções em uma forma errônea de interpretar a lei, né? Eu gostei de alguns trechos que a lição fala aqui. O primeiro está ali no primeiro parágrafo que diz assim: a tradição humana, ela não apenas escondeu o propósito da palavra de Deus, mas em vários casos distorceu seu significado e intenção. Pense, por exemplo, nas leis que os fariseus criaram a respeito do sábado. Então veja, né, irmãos? O ser humano ele tende a mudar as coisas de Deus. Ele tende a pegar as coisas que Deus criou, né, com um propósito e dar outro significado. E isso ocasiona o quê? Preceitos para a lei. E muitas vezes isso não é a vontade de Deus. Por isso a gente tem que sempre pedir para Deus restaurar o propósito original das leis na nossa vida, né? A gente nunca deve deixar a lei ficar atualizada a um modo humano. A lei ela não precisa se atualizar. A lei ela precisa ser cumprida. A lei ela precisa ser praticada, porque ela sempre vai ser atual.
não é um homem, não é um pastor, não é um padre, não é um papa, não é um sacerdote, não é alguém que recebeu uma revelação, não é ninguém que vai mudar a lei. Deus fez ela perfeita e ela serve até hoje, sempre serviu e sempre servirá para ser o nosso guia, para guiar a nossa vida e nos manter na justiça e no amor divino. Eu gostei também de um outro trecho aqui da lição, que diz que a intenção original dessa lei era impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. Então, quando a Bíblia fala assim, né, olho por olho e dente por dente, ela está citando, né, algo lá de trás, e o objetivo disso era impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. Porque as leis que os fariseus criaram, né, a forma como eles colocaram as coisas, tinha muito esse senso de justiça com as próprias mãos. Mas Jesus agora chega e ele fala tudo ao contrário, né? Se alguém te der um tapa em uma face, vira a outra. Se você tem inimigos, ore pelos seus inimigos. E assim por diante, né? A justiça deveria ser feita, mas de acordo com a lei de Deus. Olha só, irmãos, que interessante. E o último trechinho aqui. No entanto, a aplicação correta dessas leis era uma tentativa de encontrar equilíbrio adequado entre justiça e vingança. E daí a pergunta aqui para a gente refletir, né? Saber que um dia a justiça será feita nos ajuda a lidar com a injustiça do mundo? Em mim ajuda, e em você ajuda também? Irmãos, a gente sabe que um dia tudo isso aqui vai acabar. Esse mundo vai ter um fim e irá começar um novo mundo onde não haverá mais tristeza, luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E eu acredito, assim como você, que esse dia está muito próximo. E quando nós estivermos esperando, porque para nós cristãos, Jesus não virá como um ladrão. Nós estaremos esperando ele. Mas aquele que não suspeitar que Jesus está próximo, para ele será como um ladrão. E ele então vai fugir, vai pedir que as rochas caiam sobre eles. Mas nós, irmãos, se assim permitirmos, né, que o Espírito Santo nos molde a cada dia, vamos estar aguardando Jesus voltar. E quando ele nos tirar desse mundo tão pecador, tão terrível, nós iremos para um lar onde a justiça e o amor são a centralidade desse lugar, o céu, né, irmãos? E eu gosto muito, né, da frase, Jesus, ele é o sol da justiça, ou seja, a justiça brilha em todos os lugares. Então, irmãos, eu tenho essa esperança de que um dia a justiça será feita, porque a gente olha ao nosso redor e vê tantas coisas erradas, tantas coisas que a gente sabe que está errado, e muitas vezes a gente é tentado a querer fazer a justiça com as nossas próprias mãos, seja determinando se uma pessoa vai estar salva ou vai estar perdida, ou às vezes a gente quer excluir alguma pessoa por algum pecado que ela fez. Não importa o que você queira ou o que eu queira fazer de justiça, mas, irmãos, que possamos ficar com essa palavra de hoje, né? Que Jesus, ele sempre nos ensinou o que está escrito lá no último verso que a gente leu. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, irmãos, que possamos ficar com esse verso. Sede perfeitos. E ser perfeito é você, na medida do que você conhece, da fé que você tem, você seguir, você obedecer fielmente aquilo que é. Ser perfeito de acordo com o que você é capaz. Deus não cobra perfeição além daquilo que você já sabe. Então que possamos refletir nisso nesse dia
e pedir que o Espírito Santo nos ajude a sermos perfeitos no sentido de obedecer aquilo à luz daquilo que já sabemos, à luz daquilo que já temos a nossa, vamos dizer assim, facilidade, né, para fazer. É uma escolha pessoal, livre-arbítrio. Vamos orar? Poderoso Deus, obrigado pelo estudo de hoje. Pedimos que o Senhor nos ajude a refletir sobre esse assunto, nos ajude a sermos mais justos, íntegros, leais a Ti e nos ajude a sermos perfeitos. Não perfeitos por completo, porque aqui jamais seremos, mas perfeito nos Teus caminhos, naquilo que o Senhor nos mostrou, naquilo que o Senhor nos dá força para fazer, perfeitos naquilo que conseguimos, naquilo que o Senhor nos deu livre-arbítrio para fazer, perfeitos nas decisões. Senhor, nos ajude, nos dê sabedoria e nos ajude a cada dia a se assemelharmos mais a Ti. Abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.